Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MVP Cast. Meu nome é Paulo Santana. E eu sou o Zanan Jordani e falo de Belo Horizonte. Muito bem, eu falo do Rio de Janeiro, por enquanto, né, Zanan? Bom, isso aí. Chegamos ao nosso terceiro episódio. Muitos feedbacks, né, Zanan? Bastante, pessoal curtindo muito, tá se identificando com os temas. Com a proposta. E tá ajudando muito, né? O pessoal tá curtindo muito. Muito legal. Isso aí. Vem muita novidade por aí, convidados. Inclusive, os próprios ouvintes sugerem convidados, né? Então vem bastante coisa interessante aí, bastante conteúdo. Seguindo a nossa prática, teremos um convidado muito especial hoje, né, Zanan? Especialíssimo. Cara que conhece muito aí. Maravilha! Hoje nós vamos conversar com o grande Eduardo Popovici. Tudo bem, Eduardo? Eduardo Popovici. Tudo bem, Eduardo? Fala, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia e boa tarde, né? A gente não sabe Bom dia e boa tarde. Ouvindo, né? É verdade, né? Bom, vamos lá. Para quem não conhece o Eduardo, né? Deixa eu tomar saliva aqui para começar a tomar ar, né? Para começar a falar a respeito do currículo dele aqui. Bom, o Eduardo é professor de faculdade, né? Na Impacta, não é isso, Eduardo? Isso, Faculdade Impacta de São Paulo, Maravilha. Da parte de cursos acadêmicos e pós-graduação no IBTA. Ótimo, tem uma boa experiência na área acadêmica, né? Também já atuou ou atua ainda como instrutor em treinamentos também de Microsoft, não é isso? Isso, na verdade eu atuo como MCT na Green Treinamento, às vezes na K-Solution, na própria Impacta Treinamento. Maravilha. Sem contar na vasta experiência na área técnica mesmo, efetivamente, o mão na massa, né? Eu mão na massa também bastante, inclusive agora com a Tivit, né? Empresa Tivit. Legal, muito bom. Uma série de projetos lá. Maravilha. Bom, hoje nós falaremos sobre o que, Zanan? Hoje nós falaremos sobre as certificações promissoras de 2018. Maravilha. Né? Então, para isso, a gente trouxe um cara que entende também de certificação, né, Paulo? Com certeza. A ideia nossa aqui é não dar um guia definitivo, né? Mas comentar a respeito daquelas certificações que a gente entende que serão, né, que o mercado aponta que serão importantes, né, ao longo do ano para os profissionais obterem, né? Então a gente pode começar, Eduardo, primeiro falar um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho sobre a sua trajetória com relação especificamente às certificações, conta um pouquinho da sua história, como é que começou a sua vida. Como técnico de campo, dava aula em escola de bairro, aquelas escolinhas de esquina, e realmente não dava muita importância não. Aí a escola fez uma provinha para os instrutores de Windows XP na época. Eu todo cheio de mim, falei, vamos fazer essa provinha e bombei feio, fiquei mal. Eu falei, não é possível que eu bombei uma prova de algo que eu achava que não entendia tão bem, né? A visão, Popovici, do pessoal é que muitas vezes certificação é simplesmente fazer a prova porque eu já trabalho com a tecnologia, né? Não é bem assim. Mas às vezes você já trabalha, acha que tem o que é necessário e descobre que não entende nada, né? Precisa aprimorar muito ainda. E aí eu acabei procurando material. Naquela época era muito difícil você encontrar material em português ou qualquer tipo de material, né, de prova de certificação, muito ainda. E aí eu acabei procurando material. Naquela época era muito difícil você encontrar material em português ou qualquer tipo de material, né, de prova de certificação. E acabei estudando pelo Help do Windows XP na época. O XP Professional tinha um Help bem completo. E aí eu passei na minha primeira prova de MCDST. Vocês lembram dessa certificação? Sim, com certeza. Pô, rapaz, aquilo me abriu a cabeça, eu consegui passar nas provinhas daquela escolinha de bairro e tal. E na época, 2 semanas depois, a HP me chamou para trabalhar como analista de suporte. Legal. Então, depois que eu tive aquele up de categoria, né, em salário, qualidade operacional, qualidade de vida, e eu percebi que estudar para as certificações me facilitavam muito, me davam um pulo muito grande. Então, eu era uma pessoa que não tinha faculdade, não tinha dinheiro para isso, né?
E comecei a ganhar melhor que pessoas que tinham faculdade. E aí eu comecei a engajar as certificações, e aí surgiu a oportunidade de fazer faculdade e não parei mais, aí foi uma atrás da outra. Faculdade, pós, e foi. E aí estava para pós, estava para faculdade, engatava uma certificação no meio tempo, né? Dentro das próprias aulas, porque o conteúdo é correlacionado, então você consegue aprimorar. Enfim, aí foi. Legal. E assim, quais títulos hoje você tem? Rapaz, eu tenho várias certificações de produto da HP, tá? Como eu trabalhei muito tempo lá, eu tirei praticamente, foram 160 certificações de produto HP. Entendi. Quando trabalha em fabricante é assim mesmo. É assim mesmo. Microsoft eu tirei MCCA, MCT, MCC, algumas da MCTIP, enfim, aquela nossa gama de sopa de letrinhas, né? ITIL, fazer para V3, mas eu não lancei no LinkedIn ainda, não deu tempo. Tá. Ano que vem eu pretendo buscar o PMP, a Security Plus, e o meu viés mais de segurança tem aflorado nesses últimos tempos, então eu pretendo seguir a linha do CH, Certified Ethical Hacking, né, igual o Daniel Donda seguiu, CISA, CISP e um TOGAF, se tudo der certo. Rapaz, tem anos que eu não escuto falar em TOGAF. Eu conheci um cara certificado TOGAF. O que é uma certificação TOGAF para quem está começando e não conhece? Pensa fala aí, fala. Olha, eu acho que você tem mais propriedade, mas eu vou falar o que eu conheço de TOGAF de 2010, 2011. É uma metodologia de governança, né? Não tenho propriedade porque eu não conheço a fundo, mas é uma metodologia de governança, não é similar ao ITIL, né? É diferente, mas é basicamente isso. O Eduardo pode complementar, acredito. É bem isso mesmo, é uma certificação de governança, tá? É uma governança estratégica, por assim dizer, tá? Isso é um conceito que um colega tem o foco que é certificado técnico, passou. não é isso, Eduardo? Ele não é técnico. Enquanto o ITIL assim, tem um viés mais técnico, o TOGAF não é tão técnico, é mais para o gestor mesmo. Né? Ele não é de TI. Né? Sim, ele engloba tudo. Ele está na versão da prova 9.1, tem muita coisa legal em cima dessa certificação. A ITIL é bacana, mas quando você pega uma pessoa que não tem uma vivência dentro da TI, para ela enxergar aquilo na realidade dela é mais difícil. O TOGAF é mais fácil. Deixa eu abrir um parênteses sobre o ITIL. Mano. E aí já falando, trazendo uma abrangência maior ao nosso tema, e a gente já vai voltar a falar sobre os principais títulos para 2018, mas acho que é importante a gente contextualizar. Houve um boom aí da certificação ITIL, né? Onde existe um sério problema que já melhorou bastante, que é a questão da seleção de profissionais de TI. Né? As empresas, muitas das vezes, em sua maioria, não são preparadas. Não tem RH preparado para selecionar profissionais de TI. Aí existem algumas consultorias de RH que às vezes até contratam pessoas de TI para auxiliar nessa seleção, nesse processo e tal de profissionais. Então, houve um momento em que o ITIL se tornou meio que um padrão nas vagas, né, nas ofertas de vaga. Então você vê lá, o analista de suporte, aí o cara tem que saber XYZ, tem que ter certificação Microsoft, Cisco e ITIL. Né? Sendo que às vezes o lugar onde ele vai trabalhar nem adotou a metodologia ITIL. Então, criou-se um padrão que o ITIL, todo analista de suporte, todo técnico, né? Sendo que às vezes o lugar onde ele vai trabalhar nem adotou a metodologia ITIL. Então, criou-se um padrão que o ITIL, todo analista de suporte, todo técnico, todo consultor, todo especialista tinha que ter, só que na maioria dos lugares o ITIL não foi implementado, entendeu? E nem havia projetos, nem roadmap para isso acontecer. Então houve aí um boom, alguns sites online que vendiam cursos a preços assim bem reduzidos e que realmente bombou na internet, acabou tendo uma massa de profissionais aí, uma gama enorme fazendo ITIL, não sabia nem porquê, né? Então eu já trabalhei em empresa, já trabalhei na IBM, então eu já respirei ITIL antes de fazer a prova. Trabalhei na IBM, então lá você toma um banho de ITIL, né? Em outros lugares que eu trabalhei também eu tive oportunidade. Só que efetivamente, na prática mesmo, você pegar hoje.
o MOF. Segue aí você também deu foco à questão das certificações em segurança. Isso. O que acontece, gente? Eu notei exatamente essa questão da ITIL. Grandes players como HP, IBM, Dell, Lenovo, elas pegaram a ITIL, desossaram e criaram o próprio framework, né? Como a própria Microsoft. Uma própria Microsoft com o Microsoft Operation Framework. O MOF, o famoso MOF. Famoso MOF. Aí eu falei, poxa, tem muita gente que está modelando o ITIL, mas eu sentia falta da parte de segurança da informação dentro da própria área de TI. É incrível, porque nós temos todas as permissões, nós cobramos os nossos usuários, mas nós não seguimos as boas práticas, né? É incrível. Tanto que o alvo mais divertido de você usar num pentest é a própria equipe de suporte. Sim, sim. Já está com o cara de suporte que tem a senha de domínio admin e acabou, checkmate, já está na dele. Não sei se vocês conhecem o mestre Wilson Souza. Sim. Conhecemos. Gente boníssima, sim. Especialista em segurança, ele acabou nos nossos bate-papos, né, me encantando a praia da segurança. Acabei seguindo uma linha mais especialista na parte de invasão, de cibersegurança. Estou fazendo uma pós-graduação lá na Darius, que não tem teoria nenhuma. É tudo prático, do início ao final. Então isso tem aberto bastante a minha consciência operacional na questão da segurança. E o Wilson me passou bastante conteúdo. Por exemplo, eu peguei um projeto de PCI. Rapaz, eu não sabia o que era PCI quando eu entrei no projeto. Eu saí de lá fazendo hardening de servidores, aplicação de política de segurança aplicada. Foi bem legal. E gostei da área. Legal. Nós temos uma carência enorme nisso. Com certeza tem uma carência enorme. E aí, inclusive, Eusana, são temas que eu ia abordar mais pra frente. Não, tem várias certificações aí de segurança que são interessantes, não só para quem está iniciando, mas para quem já está um pouco mais avançado aí no meio, né? Não só segurança, mas a gente parte para cloud, para redes, né? Pode ser também para parte de infra, né? Então tem muita coisa. O intuito é tentar dar um norte para as pessoas aí, não sendo o único caminho, né? Seguindo a nossa pauta, vai se acostumando, Eduardo, que eu falo pra caramba, tá? Fica à vontade. Falando ainda sobre as certificações, esse tema é muito extenso, né? Aquela relação graduação versus certificações, carreira acadêmica versus certificações. Isso aí dá pano pra manga, discussões homéricas. Eu posso falar o seguinte, quando eu fiz a minha primeira certificação, que foi no ano de 2000 exatamente, que foi eu fiz 3 provas de Windows, eu fiz 3 provas de Windows NT e logo em seguida as certificações foram extintas. Eu não consegui completar o MCSE, as outras 3, porque não deu tempo, foram extintas. Eu já peguei o finalzinho do ciclo, o Windows 2000 já tinha saído, enfim, mas eu atuava com NT na época e eu fiz as provas de NT. E aí depois eu segui com 2000 e tudo mais. Mas o ponto é o seguinte, naquela época a certificação era uma coisa para poucos, tá? Uma pessoa com uma certificação, e aí já vem desde a época do Novell, aqueles caras que eram os papas do Novell, que tinham aquelas provas e tal, e que tinham um emprego garantido. Em se tratando de Microsoft, mesma coisa, você fazia uma prova de certificação nessa época aí, eu posso falar de 2000 para cá, antes deve ser mais ainda. Era assim, você era tipo uma mosca branca, né? Não tinham muitas pessoas, então você chegava num processo seletivo, esse cara tem certificação. Obviamente, alguém que soubesse entender aquilo, né? Se o seu currículo caísse na mão de alguém de TI, efetivamente, que conhecesse essa questão de programa de certificação, que também não era muito difundido, aí você tinha vaga garantida, né? E aí a coisa foi mudando, foram surgindo os treinamentos, os cursos, cursos esses que muitos já até foram extintos, centros de treinamentos e tudo mais. Você atua hoje com treinamento da Microsoft, você sabe que já existiram vários centros de treinamento aí que já foram extintos, até com problemas financeiros e tudo mais. E aí criou esse boom também das certificações, traçando um paralelo com o que eu falei do ITIL também, em que hoje em dia a certificação Microsoft deixou de ser o diferencial para ser essencial. Na verdade, hoje em dia não. A gente está em 2018, eu vou colocar de 2010 para cá,
a certificação Microsoft, ela deixou de ser um diferencial para ser, na verdade, uma coisa que todo profissional de infra, suporte tem que ter. Aquele que não tiver num processo seletivo, ele vai estar para trás, né? Eu sou de uma época que eu já vi, eu acompanhei, eu trabalhava numa empresa chamada Stefanini, todo mundo conhece, num contrato grande, e aí tinha que selecionar um profissional para atuar na equipe. Existiam vários currículos e tal. Eu vi, depois que eu vi aquilo, eu falei, realmente as certificações têm um peso muito grande. Eu vi profissional com pós-graduação em redes ser retirado do processo em detrimento de profissionais com MCSA, MCSE. Entendeu? Ali eu falei, caramba. Mas também existia uma deturpação que o cara ter uma graduação e ter a pós-graduação, obviamente, tem muita fala mais de micro, porque o mercado também exige que o profissional conheça os produtos mais novos e atualizados, e também nem só a certificação, porque você tem que ter aquela base acadêmica, né? Então, resumo da ópera, falei pra caramba, é que hoje em dia, você ter determinadas certificações, aí a gente fala mais de Microsoft, que é aqui realmente quem atua com suporte infra, por ser a tecnologia mais utilizada, acaba o pessoal tendo que fazer mais, ela é essencial. O cara que não tem realmente fica complicado. A minha visão ela é um pouco distorcida dessa, mas eu acredito que o Eduardo pode complementar. Eu comecei faculdade foi em 2005, quando eu fiz a minha graduação, e em 2011 eu fiz a minha pós. O que eu vejo hoje da relação faculdade e certificação? Faculdade, ela vai te levar até um determinado nível técnico, de vagas de emprego. Para você passar aquele teto, né, que você chega, você tem que ser certificado. Seja rede, seja nuvem, seja segurança, infra, banco de dados, o que for. É o que aconteceu comigo, né? Então eu fiz com a graduação em banco de dados, uma pós em gestão de segurança da informação, e só agora, 2 anos atrás, eu comecei a pensar em certificação, porque a empresa que eu trabalho hoje é uma consultoria e me pede a certificação, e para um crescimento eu tenho que ter a certificação também. Então eu ganhei experiência com o tempo, mas não tinha certificação. Eduardo, eu queria que você comentasse um pouco disso, que você está no ambiente acadêmico, você deve ver muito disso, né? Vivo, na verdade, nós temos. Você deve ver muito disso, né? Vivo, na verdade, nós temos. Eu tenho um bom tempo aí de ambiente acadêmico, né? Tanto como aluno, constante aluno, né? Eu termino uma pós, engato outra, como professor. E eu vejo que existem profissionais que nós chamamos os xiitas da TI, né? São exagerados. Ou o cara é extremamente fixo em certificações e não respeita o mundo acadêmico, ou a pessoa é acadêmica demais e diz que certificação não leva a lugar algum, né? Então tem que tomar muito cuidado com o viés acadêmico, porque você encontra pessoas extremistas nas duas realidades. O que eu vivi do mundo acadêmico e mundo de certificação é que um complementa o outro. Vou te dar um exemplo bem legal. Vamos falar de cluster de servidores. Movimentação de máquina. Como é que você chega no bit dessa brincadeira, por assim dizer, porque é muito divertido montar esse ambiente, sem conhecer a estrutura de um processador, sem saber o que é uma thread, um I/O, um DMA? Não tem como fazer isso. E isso você acaba pegando nas aulas de arquitetura de computadores, na parte do Andrew Tannenbaum, né? Coisa que você via, inclusive, muito conhecimento técnico aplicado, você tinha no material do Windows NT. Hoje, o Windows Server 2012 não fala mais disso. Ele não escova bit, igual você, Paulo, não me deixa mentir. Você pegava aquele CNA Novell, os caras que tinham essa certificação, o material da Novell era uma boa parte de escovação de bit técnico. Sim. Hoje ele é um pré-requisito. Só complementar, Eduardo, desculpa te interromper. Claro. Eu não fiz a certificação Novell, mas eu posso falar da referente ao Windows NT, que existia eu não sei se vocês pegaram uns fichários grandes assim com capa azul e tal. Sim.
E o primeiro curso, quando você comprava a formação toda, o primeiro curso era um chamado Networking Essentials, onde ali era essa escovação de bits que o Eduardo está falando. Tá? Então, a partir dali, o cara tendo aquela base bem extensa sobre rede, mas bem extensa mesmo, a escovação de bits, aí sim parte para o produto, entendeu? Hoje você não tem mais isso. Então, isso que o Eduardo falou, do cara, por exemplo, administrar um Hyper-V e não saber o que é uma arquitetura NUMA, não saber nem o que é uma VLAN, que tem, infelizmente, com a facilidade assim, e até de certa forma a gente é um pouco culpado, né? Os vídeos no YouTube, os blogs, tutoriais e assim por diante, os livros, hoje é tudo muito fácil. Nessa época do NT, para você conseguir um livro era só em inglês e difícil, né? Hoje acaba que é possível sim um cara que não saiba a base, né? Como eu já peguei cara que não sabia dar um telnet, e o cara, eu sou o administrador do Hyper-V, vai tocando, entendeu? Mas desculpa o parênteses aí. É uma visão que eu vejo que o pessoal hoje está andando muito superficial. Então o cara ele quer aprender a ferramenta, mas não quer aprender a fazer um troubleshooting dela. O cara não quer entender a arquitetura por trás daquilo, e ele não enxerga que ele sabendo a arquitetura ou a teoria por trás daquilo, que ele vai conseguir fazer um troubleshoot mais eficaz. É verdade. Existem poucos especialistas. Produto. Então, o cara quer trabalhar com segurança, o Eduardo pode falar bem. Aí, ele quer aprender o produto. O cara que sabe de firewall, sabe os conceitos. Enfim, contextualizar a parte de segurança, o produto ele aprende fácil, né? Então, o produto é um player, ok. Mas você tem que ter a base, não adianta. Não, isso com certeza. E tem muitos, viu, que deixam a questão da especialização de lado. Então, o cara pega um Sonic Wall, configura uma VPN com IPsec, tô feliz, eu não sei o que eu fiz. Eu fui clicando Next e funcionou. Então, eu já sei configurar. Então, para que eu vou me especializar nisso? Então, tem muitos desses no mercado, né? Quando que você entende que precisa melhorar? Quando você toma um tranco. Você entra num projeto, um problema que poderia ser de fácil resolução, como uma rota estática setada na placa de rede, o cara não sabe aplicar. Ele está lá como analista pleno. Cara, se souber o que é rota estática? Se souber o que é rota estática. Se souber, tem essa também. Esses dias eu ensinei uma turma na faculdade, as minhas provas na faculdade de Windows são todas práticas, né? E tem pontuação extra. Então, quem me entregar uma relação de confiança entre os dois grupos, com uma replicação de XPTO de tempo, mais um sistema de chamadas open source, ganha tantos pontos. Então, a pegada é mais forte comigo, né? Eu geralmente tenho um alto índice de reprovação nas turmas, eu reprovo a galera. Putz, esses caras, eles ficam doidos quando passam um conteúdo mais forte, né? Eles gostam, eles curtem, mas você tem aquela galera que não está muito afim, é o clicador de Next em Linux. Usa o Ubuntu só para clicar lá na instalação rápida e não tem saco para mexer em Slackware, por exemplo. Para a gente poder entrar das certificações, né, já que a gente está falando das certificações do momento aí de 2018, a gente podia falar um pouco por cada área, né, que a gente trabalha, o Eduardo, das certificações que o pessoal que quiser iniciar, né, quem está buscando seguir um caminho, na sua área de segurança, Eduardo, qual que seria um caminho inicial que a pessoa poderia tomar um rumo inicial de certificações hoje? Olha, a própria Microsoft ela tem os MTA na parte de segurança, tá? Então você consegue ganhar um viés um pouco mais security inicial, né? Para quem não entende nada, sabe ter um certificado, enfim, a parte de segurança nas provas do nível 98, 97, se não me engano. Coisa se estiver errado, acho que é 98, 97 é Office. Então você consegue na própria Microsoft seguir a parte de segurança. Se você quer sair um pouquinho disso, tá? E ele te entrega conhecimento base de firewall de perímetro,
o que é uma CL, o que é uma DMZ, o que é um IPsec, trata esses protocolos, enfim, né? E quem quiser complementar, até indo para a vertente de redes, tem a Network Plus também da CompTIA, né? Tem, Network Plus. As provas da CompTIA são fantásticas. Eu acho que o bom profissional deve ter pelo menos umas 3. Por exemplo, aquela Security Plus, a Network Plus, tem aquela CompTIA a mais, que é para hardware, que, poxa, quem trabalha com virtualização tem que saber um pouquinho de hardware, não tem jeito. Isso. Então são provas excelentes. Acho que a vertente também de cloud, o pessoal fala muito para quem quer, pelo menos ter uma certificação inicial aí, poderia ser a Cloud Essentials, né? Pode. Que é bem conhecida aí no mercado, e se o cara quiser voltar para quem quer, pelo menos ter uma certificação inicial aí, poderia ser a Cloud Essentials, né? Pode. Que é bem conhecida aí no mercado, e se o cara quiser voltar para a Microsoft, tem as de Azure, né? E até legal, queria até comentar uma prova, uma certificação, na verdade, que causa muito espanto em alguns alunos, é a certificação da Microsoft, que envolve inclusive a questão do Linux, tá? Sim, verdade. Nós temos uma certificação da Microsoft que atende aí, que dá o Linux on Azure, né? MCCA. Isso, é o Linux na nuvem, né? Linux na nuvem. O pessoal fica meio bobo, fala, pô, caramba, como assim a Microsoft tem MCCA que tem Linux? Pois é. Como a Microsoft diria, né? Agora fala, né? A Microsoft agora ama Linux, né? Agora não, já tem um tempinho já. Tempo, né? Já. Rapaz, na teoria da conspiração, eu imagino que a Microsoft é a maior investidora de Linux dos últimos 25 anos, né? Porque não tem como não olhar para esse pinguizinho. Os dois praticamente nasceram juntos, o Windows e o Linux, né? Sem dúvida. Eduardo, deixa eu complementar. Na parte de segurança, você falou bem da questão da CompTIA. A CompTIA é uma organização incrível, que disponibiliza certificações independentes de fabricantes, né, e que são amplamente reconhecidas mundialmente, né, inclusive por grandes fabricantes que inclusive ajudam a manter essas certificações. Tá? Então você citou bem a Security Plus no foco de segurança, a Plus de hardware, a Network Plus. O Osanan citou muito bem a Cloud Essentials, que eu também já tive a oportunidade de fazer, e que é uma certificação muito interessante para quem quer trabalhar com cloud, né, porque contextualiza, independente se você vai atuar com Google, com Microsoft, com Amazon, contextualiza, né, nuvem, e o cara não fica só apertando o botão, não vira um especialista em console do Azure, né? Então, ou do AWS, ou do AWS, ou do Google, Alibaba, ou seja o que for. Então, muito interessante. Para quem quiser ter uma boa ideia com relação ao caminho, uma trilha de certificação de segurança, eu vou recomendar um blog, a gente coloca na descrição, Zanan, que é a Academia Claves, através do seu blog SegInfo, disponibiliza um roadmap de certificações de segurança, desde o cara que está começando até o cara que vai chegar, digamos, ao topo da pirâmide. Então a gente deixa o link lá na descrição do blog, né? Mas quem quiser procurar, blog SegInfo, aí tem lá as trilhas de certificações de segurança da informação. Ali você vai ter uma série de certificações e caminhos para você que esteja começando ou que já atua na área de segurança, tá? Falando ainda sobre cloud, temos um outro player, digamos assim, de certificações que também é bastante conhecido, chamado Exim, né? Quem já fez ITIL conhece, é a entidade certificadora do ITIL, e também mantém algumas certificações bem interessantes, não somente o ITIL, como por exemplo, ela também tem a sua certificação de cloud, tá? Que é a Cloud Computer Foundation. Isso, a Cloud Foundation. Tem uma mais avançada, que agora me fugiu o nome, se você tiver no site aí, Usana, você complementa, por favor. Já estou no site aqui. Tá. Temos também certificações focadas no Ethical Hacker, tá? Também da Exim. E essas não tem tanta ainda Eles é enorme de certificação. Eles têm muitas certificações. Tem muitas. No site eu já tive a oportunidade de fazer algumas.
Já fiz a ISO 27002, fiz a ITIL, fiz a de Green IT, que é muito interessante. Na época eu trabalhava em data center, E verde. então eu precisei fazer essa Green IT por uma exigência na época que eu atuava dentro de data center. Então foi bem interessante. O nível de dificuldade não é tão alto, tá, das certificações. E, enfim, são bastante interessantes. É sempre bom estar estudando, né, Zanan? Né, Eduardo? Com certeza. É verdade. Inclusive, eu queria até aproveitar pedir para vocês acessarem o site da AC Council. É só parte de Ethical Hacking, Certify Ethical Hacking, bem legal, tá? Essas certificações, elas não são tão conceituais, tudo bem que são direcionadas à ferramenta, né? O ferramental de ataque, Ethical Hacking, bem legal, tá? Essas certificações, elas não são tão conceituais, tudo bem que são direcionadas à ferramenta, né? O ferramental de ataque, pentest. Só que eles têm uma linha também muito para Security Network Defender. Então, a pessoa que defende a rede, quais pontos ela precisa observar dentro de uma estrutura de switch, de routing, sistemas operacionais, banco de dados, é bem legal. Tá? Lembrando que nós vamos deixar esses links todos aí, né, pessoal, depois. Com certeza. Deixar todos os links aí para a galera acessar, poder ler um pouquinho do conteúdo. Isso é bem bacana. Isso. E saindo um pouco dessa vertente aí, a gente tem as certificações dentro das tecnologias, né, das fabricantes. Então, você vai ter desde as certificações Microsoft, as certificações de Oracle, de SQL para banco de dados. Dentro de redes você tem SonicWall, Azure, AWS, né, que é o da Amazon. A parte de virtualização, temos o Hyper-V, né, com a Microsoft, temos VMware também. Então tem uma gama enorme. Vai do gosto do cliente, vamos assim dizer, né? O que o cara quiser. E também dentro de Linux. Então você tem Red Hat, Microsoft, tudo aí envolvido. A LPI, a própria LPI, que é uma certificação bem conhecida, né? De Linux. Então a gama é bem grande. Não dá pra gente falar de tudo aqui hoje, né? Tem uma que eu queria até comentar, vou dar uma puxadinha de gancho aqui, que tem feito bastante sucesso, que são as certificações da Citrix. Sim, a Citrix, o Zenserver, a parte de... Sem dúvida. Os caras são bons. A Citrix, ela tem uma gama de produtos que a gente sabe que nem toda empresa vai usar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas que utilizam, mas eu vou ser sincero para vocês, nunca trabalhei numa empresa média que usava Citrix, somente empresa grande. Tá? Então, soluções como o antigo era Metaframe, depois passou para Zenap, né? Hoje é Zen Desktop, né? Tinha o Zenserver também, né? O Zenserver ele ainda existe, ele ainda é mantido, mas não tem mais atualização. Não. Eu trabalhei numa empresa de médio porte que era Zenserver o ambiente. Mas aí eles usavam gratuito, pagavam alta disponibilidade? Gratuito. Então, porque o Zenserver é um produto. Eu tenho um cliente que usa Zenserver na versão free. Eles têm faturamento médio aí de 22 milhões ano. Então, detalhe. É complicado. E não tem alta disponibilidade. Modo hardcore de viver. Sim. Para você ter alta disponibilidade, tinha que pagar a licença. Isso. E aí, enfim. Detalhe. É complicado. E não tem alta disponibilidade. Modo hardcore de viver. Sim. Para você ter alta disponibilidade, tinha que pagar a licença. Isso. E aí, enfim. Aí o cara fala, não, mas eu tenho 2 hosts aqui, mas, enfim, não tem cluster, então não tem alta disponibilidade. As certificações da Citrix são bem interessantes, mas tem que ficar claro que aquele profissional que for atuar em pequena e média, de repente não vai ser tão proveitosa no sentido, repito, é sempre bom estudar, sempre bom se atualizar, mas às vezes você tem uma verba para fazer um investimento e ele tem que ser certeiro, né? Então você tem que realmente identificar aquilo que você quer atuar, a área que você está buscando, para realmente fazer o investimento certo, né? Porque às vezes o cara atua num segmento de pequena e média, ele fazer uma certificação da Citrix vai ser maravilhoso, e na verdade isso vale para qualquer uma, né? Tirando as vendor neutral, que são
independente de tecnologia, como a gente citou aqui, CompTIA, Exim, existem outras também, LPI, no caso, são independentes de fabricante. Essas sim, essas eu recomendo todos fazer. Todos que tiverem a possibilidade de fazer, acredito que vocês dois também recomendem. Olha, para vocês terem uma ideia, na parte de Citrix eu tenho visto muitas consultorias, né? Então quem entende um pouquinho dessa solução, ela acaba ganhando uma carta coringa para atuar com migrações para o próprio Hyper-V, para o próprio VMware, né? O pessoal está saindo do Zen Server, indo, mas é só uma carta coringa mesmo. Uma certificação muito legal, eu já ouvi falar de Nutanix. Sim. Nutanix, Riverbed, são Vim também. Vim é bem legal. São certificações de produtos que, assim, não são utilizados. Sim. Nutanix, Riverbed, são Vim também. Vim é bem legal. São certificações de produtos que, assim, não são utilizados por pequenos. Estou falando de gente grande que usa, né? Pois é, e também falta profissional. Sim, falta profissional, mas vocês concordam comigo que não vai ser aquele iniciante? Certeza, não é iniciante. Vamos ser sinceros, a gente não precisa aqui também vender sonho, porque a gente não é atrelado a ninguém. Jamais. Não adianta o cara que está começando na área, que, enfim, o primeiro emprego dele, alguma coisa assim, a não ser que na empresa que ele atua, que aí tem esse produto, que aí muitas vezes a própria empresa incentiva, olha, porque às vezes tem contrato, aí o fabricante dá o treinamento, aí ok, manda brasa. Mas eu digo assim, o cara que está buscando um posicionamento no mercado, ou não tem experiência nenhuma, ou está começando. O cara fazer um Nutanix, fazer um Vim, enfim, sem ter essa base toda de repente já ter atuado. Você tem toda a razão, tá? Ele tem que primeiro partir para um sistema operacional, uma coisa mais direcionada, algo mais na realidade dele. Sim. Eu vejo que para quem está iniciando, o interessante é ver o que o cara quer focar. Eu quero focar em infra, eu quero focar em rede, em banco, e a partir daí começar, tá? Não é para ninguém ficar desesperado com esse monte de palavrão que a gente falou aqui de certificação, tá? E aos poucos ir galgando essas certificações e expandindo seu leque, né? A gente tem que deixar isso claro, porque senão às vezes o cara que está ouvindo aqui fala, cara, onde eu começo, como é que eu faço? Não, vai com calma. Se você gosta de trabalhar com infraestrutura Microsoft, inicia com as certificações Microsoft. Se você já gosta de trabalhar com redes, já começa a pesquisar voltado a redes ou segurança e por aí vai. Não tenta abraçar, já começa a pesquisar voltado a redes ou segurança e por aí vai. Não tenta abraçar o mundo todo, não, que isso você vai ter um problema para sua cabeça. Dando continuidade, Paulo, você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, com relação à nossa pauta, a gente já falou bastante. É o que você falou. Maiores dúvidas com relação a alguma certificação específica ou qual caminho seguir, aí entre em contato com a gente, né, através dos diversos canais que a gente tem. O Osanan até deu a ideia da gente passar a fazer um quadro também semanal respondendo as perguntas, e quem sabe se não chegar bastante, a gente cria sempre um episódio extra aí só com perguntas e respostas aí, né? Isso aí. E a gente tem... E nós três temos, além do contato entre nós três aqui, a gente tem contato com vários profissionais. Então, se nós não pudermos... Sem dúvida, maravilha, belo complemento. Eu quis dizer isso também, mas fui curto nas palavras. Isso aí. Então, só para a gente fechar aí, a gente tem um último bloco aí que a gente costuma fazer, né, Paulo? No final. Isso aí. Que a gente sempre pede, Eduardo, que o nosso convidado indique um livro e uma ferramenta que o pessoal aí que está ouvindo possa utilizar em uma determinada área, e o livro para conhecimento e aprendizado aí. A gente gostaria que você indicasse o livro e uma ferramenta. Bom, como eu foquei muito na questão da segurança, né? Então vai aí um livro muito bom, eu tenho ele aqui tanto no impresso quanto no digital, que é o Security Plus, certificação Security Plus, da prática para o exame, do autor Yuri Diógenes e Daniel Mauser, tá? Um livro muito bom, capa verde, não tem nem como dizer, não reconheci,
com um escudo amarelo, extremamente interessante e direcionado à prova de certificação do Security Plus. Na faculdade eu uso muito com os meus alunos porque ele aborda o conhecimento de uma forma muito simples, muito direcionada, uma forma fácil e extremamente limpa com conhecimento de segurança. Tá? Então esse fica a minha dica do livro Certificação Security Plus, de Yuri Diógenes e Daniel Mauser. Maravilha. Posso passar o meu relato? Manda ver. Maravilha. O Yuri é amigo nosso, né, vai gravar com a gente em breve, tá? E sem querer puxar sardinha, eu sou um case do livro. Eu passei no exame através do livro, tá? Somente com o livro, sem nenhum outro material. Obviamente, a vivência, a experiência já de TI, na área de TI e segurança, não sei se também isso aconteceria com outras pessoas, mas eu passei exclusivamente, nem simulado eu fiz. Eu passei apenas com conteúdo, fiz os do livro, né? Passei apenas com a leitura desse livro aí, mas eu estou falando baseado na minha vivência. Cada um tem a sua, né? Pode ser que seja necessário materiais adicionais, mas no meu caso, posso falar que o livro, aliás, os dois, de Cloud Essentials também, que foi o Yuri que escreveu também. É isso que eu ia complementar. Eu estou estudando para a prova Cloud Essentials com o livro dele. Então, eu tenho esse livro também, eu ganhei do Wilson Souza. Fantástico. Podem estudar o livro, que com o livro é o suficiente para passar no exame. Também passei nesse exame Cloud Essentials devido ao livro. São 2 livros baratos, não são caros, são bons, extrema qualidade e objetivos. Então, investimento de pequeno pelo conteúdo que traz, tá? E quando vocês fizerem, por favor, um podcast com os autores, mandem um abraço, diga que o Eduardo Popovici é muito fã do trabalho deles. Com certeza. Opa, pode deixar. Bora, e a ferramenta, Popovici? Isso aí. Não, mas antes da ferramenta, Zana, a gente está entrevistando um autor de livro, o cara não fala do livro dele? Não falou do livro dele, verdade. Rapaz, indica um livro seu aí. Eu sei que você é humilde, mas vamos lá, indica um livrinho aí. Pode fazer o seu jabá, Eduardo. Vou fazer o jabá então? Então tá bom, vamos lá. Eu escrevo com o Júlio Batiste, mestre Júlio Batiste. Nós temos alguns livros. Eu publicado tenho 17, ele tem acho 48, mais ou menos. Sim. E nós fizemos um livro em conjunto que é a Bíblia do Windows Server, né? Windows Server 2012. 2 curso completo com Active Directory e virtualização. Eles são 2 volumes, são 2.100 páginas de Windows Server. Windows Server 2012. 2 curso completo com Active Directory e virtualização. Eles são 2 volumes, são 2.100 páginas de Windows Server. Coisa pra caramba. É assim, nós trabalhamos praticamente o ano inteiro a 4 mãos. Em vez de fazer as provas de update de nível essencial, fiz todas as provas uma a uma, 410, 411, 412. Li muito conteúdo, esmiucei o Hyper-V, esmiucei clusters, esmiucei um monte de coisa. Fiz vários laboratórios para poder escrever o material o mais passo a passo possível. Pra você ter uma ideia, os laboratórios tem mais de 40 laboratórios escritos passo a passo para a pessoa não ter como errar. Foi feito para quem é cru e quer aprender a administrar do zero. É bem legal, bem bacana. Deu bastante trabalho para escrever, tá? Um livro bem cheio de conteúdo, tem momentos acadêmicos, tem momentos direcionados a mercado, por exemplo. Eu falo... Ferramenta, Popovici. Vamos lá, próxima ferramenta. A ferramenta é uma ferramenta que eu conheci há alguns anos atrás no curso de Security. Ela se chama Glasswire. O Glass é Glasswire. Glasswire. Ele é um pequeno firewall para Windows. Tá? Por que eu recomendo essa ferramenta? Algumas pessoas não têm tanta facilidade para lidar com o firewall do Windows, criar uma regra de bloqueio, fazer uma sériezinha rápida ali, a galera às vezes tem uma certa dificuldade. Esse Glasswire, ele foi feito para ser fácil, então ele mede todo o tráfego de entrada e saída, te dá um gráfico disso daí, e dentro do firewallzinho você clica na aplicação que está saindo e ele para de sair. Bem simples, ele fica na notificação, te dá toda a dica se saindo, entrando algum tráfego, te alerta na hora. Isso é bem bacana também se você está consumindo o seu 3G na máquina, né? Tem aquele modozinho 3G, você tem aquele limite de largura, entrando algum tráfego, te alerta na hora. Isso é bem bacana também se você está consumindo o seu 3G na máquina, né? Tem aquele modozinho 3G, você tem aquele limite de largura de banda utilizada,
Você consegue medir por ali para ver se você realmente está usando aquela banda toda, ou desativar as aplicações que estão usando a banda sem necessidade. Então é uma ferramentinha muito legal, tá? Muito bacana. Ela provê uma visão bem holística do seu link, dos seus dados e da tua máquina. E ela é fácil para quem não tem tanta facilidade técnica, né? Não tem um viés técnico. Então você coloca para o cara do financeiro, coloca para o usuário do fiscal às vezes, o cara que está na rua, o vendedor de rua, e até mesmo você em casa. Eu particularmente uso nas minhas máquinas de casa, na máquina da minha esposa também, é legal. Muito legal. Tá aí as dicas de livro e ferramentas do Eduardo. Eduardo, te agradecer novamente por ter aceito o convite. Foi um bate-papo bem interessante e sem dúvida alguma vai ser bastante útil para todos os nossos ouvintes e amigos. Rapaz, eu que fico muito grato pelo convite. Sempre que vocês me convidarem, cuidado, porque eu venho, tá? Eu apareço. Com certeza. Teremos muitas outras oportunidades, não é isso, Suzana? Com certeza. Não, com certeza. Tem bastante oportunidade e tem muito conteúdo aí que o Eduardo pode agregar. Com certeza. Bom, Eduardo, novamente obrigado. Pessoal, vamos encerrar aqui mais um episódio. Gostaríamos de agradecer a todos que vêm nos acompanhando, nos incentivando, divulgando o nosso podcast. Ele é nosso, como eu falei agora. Então fiquem à vontade para sugerir temas, convidados, enfim, ideias são muito bem-vindas, dúvidas, críticas, sugestões, enfim. E quem quiser mandar perguntas também, pode mandar. A gente aos poucos vai fazer um quadro respondendo questionamentos, né? E aí quem sabe não vira um episódio extra aí, com uma periodicidade que a gente ainda vai definir. Tá bom? Ozanam, para fechar, passa para os nossos amigos ouvintes as nossas redes para que entrem em contato conosco e nos sigam. Ok, então vamos lá. Nós temos o nosso website, que é o mvpcast.com.br. Lá você vai conseguir ver todos os episódios, tá? Um a um, desde o primeiro até esse aqui que vai sair na quinta-feira, tá ok? Temos o nosso Twitter, que é o @mvpcast_podcast. Lá também a gente está sempre postando algo. Nós temos o nosso canal do YouTube, que a gente está precisando aí, pessoal. Vamos inscrever lá no canal, que é o MVPcast, tá? Podem fazer a busca lá que vocês vão encontrar. Então inscreve lá no canal. E uma outra informação aqui, que a gente já falou antes, nós vamos ter webcasts também do MVPcast. Então nós vamos definir uma periodicidade aí de webcasts que nós vamos fazer aí com convidados, tá ok? Tem também uma outra novidade que a gente divulgou nas redes sociais agora, e talvez você que ouve não está sabendo. Você já pode encontrar o nosso podcast nos aplicativos de iOS e Android. Então, buscando aí nos aplicativos o MVPcast, tá, o nosso podcast aí, você já consegue ouvir de casa, do trabalho, de dentro do ônibus, né, de qualquer lugar aí. Só puxar lá o MVPcast e baixar os episódios, tá ok? E só para complementar aí, nós falamos do sorteio, né, dos livros, né, que teve. O Glauter Januzzi também disponibilizou os livros para sortear. Também disponibilizou os livros para sortear. Como vocês vão fazer para poder participar do sorteio, tá? Nós vamos precisar que vocês entrem no site mvpcast.com.br e cliquem em inscreva-se e se inscreva no canal, tá? A partir dali você vai participar dos sorteios e também vai ficar sabendo das novidades. Além de estar inscrito ali para participar dos sorteios, vocês têm que ir no Twitter e se inscrever, seguir a gente lá no MVPcast_podcast e também no canal do YouTube, tá? Todos esses links eu vou deixar na descrição do nosso podcast, desse podcast aqui. Vocês podem clicar e inscrever, tá ok? Então, inscreveu no site, inscreveu no Twitter e no YouTube e vai participar dos sorteios. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aí ao Eduardo, ao Paulo mais uma vez por estar comigo aí participando do... Falou, pessoal. Forte abraço.